Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a reclamação 4335 do Acre, que veio no informativo 739 do STF. Eu vou contar tudo o que aconteceu naquela sessão de uma maneira super rápida, vou tentar resumir tudo, que dá mais de 1 hora de julgamento. Vou colocar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. Então vamos lá. O caso da reclamação 4335 do Acre é o seguinte: foi julgada procedente essa reclamação e o argumento foi ofensa à autoridade da decisão do STF no HC 82.959 de São Paulo, em que lá nesse HC ficou declarada de maneira incidental a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, que veda a progressão de regimes a condenados pela prática de crimes hediondos. Vou te contar de onde surgiu esse entendimento. Um juiz da execução penal do Rio Branco, no Acre, ao ser questionado a respeito da progressão de regime de determinado réu, negou esse pedido com base no artigo que então estava em vigor, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que vedava a progressão de regime nesses crimes. Então esse réu pleiteou, teve a sua progressão negada por pura fundamentação legal, a lei estava em vigor. Assim que o pedido de progressão de regime foi negado pelo juiz do Acre, o réu, pretendendo a sua progressão ainda, pensou: eu vou pleitear no STF um efeito expansivo de um HC em que foi concedida a progressão de regime de maneira incidental lá no STF, só que para São Paulo, para uma parte que era de São Paulo. Então, o que fez esse réu do Acre? Entrou com essa reclamação, pleiteando a abstrativização desse controle efetuado pelo STF nesse HC. Ele pediu: STF, pegue essa decisão que você aplicou inter partes nesse HC de São Paulo e utiliza ela no meu caso, porque já que você declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo que veda a minha progressão de regime, eu gostaria que você agora, na minha reclamação, declarasse que eu também tenho direito à progressão de regime. E foi o que ele fez. O ministro Gilmar Mendes foi quem analisou a liminar nesse caso. E ele concordou com os argumentos do réu, decidindo que seria possível a abstrativização nesse caso, estendendo o efeito dessa decisão de São Paulo para esse réu do Acre. O ministro Eros Grau concordou com essa decisão e eles abordaram, aprofundando o tema, abordaram a possibilidade de uma mutação constitucional no artigo 5210 da Constituição. Ambos os ministros estavam de acordo, dizendo que hoje em dia a função do Senado no 5210 seria dar mera publicidade para essa decisão de controle pelo STF, tendo em vista a força do precedente do STF. E isso chegou então à discussão do mérito, que foi finalmente concluído pelo STF nessa semana que passou agora. E agora eu vou contar para vocês o que ficou decidido na última sessão em relação a esse julgamento. Começou a sessão com o voto do ministro Teori Zavascki. Ele, na visão dos outros ministros, fez um voto primoroso, com ideias inovadoras, a respeito disso que ele chamou de efeito expansivo das decisões do STF. Ele ressaltou a função nomofilássica dos tribunais superiores, que seria a função de integrar e aplicar a legislação de uma maneira uniforme. O ministro Barroso, nesse ponto, disse: a partir do momento em que nós cada dia mais nos aproximamos dessa técnica do stare decisis, que seria a força de um precedente, nós temos que uniformizar realmente o nosso entendimento. O que dificulta essa uniformização é a enorme quantidade de decisões monocráticas que existem no STF. Essa é uma das reflexões que os ministros optaram em discutir em casos futuros. Outra discussão que também vai ficar para uma próxima oportunidade, tudo isso que eu estou dizendo que vai ficar para outra oportunidade, é por falta de quórum, tendo em vista que esse julgamento começou lá em 2007 e que vários ministros que iniciaram essa discussão já tinham sido aposentados no momento da conclusão desse julgamento. Então, essa segunda ideia, que vai ficar para uma próxima oportunidade, é a respeito dessa legitimidade mais ampla da reclamação. Se a reclamação poderia ser ajuizada só por quem é parte no processo, ou se seria possível, como aconteceu nesse caso, uma legitimação mais ampla para toda e qualquer pessoa que não participou daquele processo. Então, resumindo,
nós tivemos uma reclamação em que foi possível a abstrativização do controle difuso realizado pelo STF em um HC nessa reclamação 4335. Ou seja, o STF permitiu que uma declaração incidental de controle de constitucionalidade fosse estendida a uma parte de outro estado que requereu isso no STF. A pergunta é, isso vale agora como regra? Não. Não vale como regra, esse foi um caso específico. Por quê? Porque a maioria dos ministros que já tinham votado se aposentaram. Não são mais ministros do STF. Essas discussões, essas reflexões que os ministros disseram que vai ficar para uma próxima oportunidade, podem trazer novas ideias e a partir de então, novos entendimentos poderão ser fixados. Então eu acredito que 2 pontos para finalizar, eu acho que devem ficar bem esclarecidos a respeito dessa decisão. Número 1, abstrativização do controle difuso pelo STF. Esse caso não foi o primeiro e não vai ser o último. A abstrativização é possível em determinados casos e os limites em que essa abstrativização é permitida serão definidos futuramente pelo STF. Não foi definidos os limites aqui, porque, como eu disse, a maioria dos ministros que já tinham votado no mérito já tinha se aposentado. Então os ministros disseram, vamos deixar essas ideias excelentes do ministro Teori Zavascki a título de obiter dictum, e não na parte dispositiva do voto. Por quê? Porque nós iremos amadurecer a respeito dessas reflexões, nós vamos decidir isso no futuro, então isso significa que nós precisamos aguardar uma nova reclamação para que o STF se posicione. E a segunda questão é, a mutação constitucional houve ou não houve? A melhor resposta é um assunto polêmico, parte da doutrina diz que sim, parte diz que não. Ministro Gilmar Mendes e ministro Eros Grau concordam com isso e o restante da corte não. O que eu assimilei desse julgamento? Que essa reclamação passou porque a maioria já tinha votado. A próxima reclamação que a gente vai ter com esse pedido de abstrativização é que os limites para essa abstrativização serão melhor definidos. Então hoje eu acho prematuro alguém afirmar que o STF concordou com a mutação constitucional, veio escrito no informativo, você vai ver lá, ministro Gilmar Mendes, de acordo com o relator, houve mutação constitucional. Eu acho extremamente importante você frisar que esse assunto ainda é polêmico, então essa decisão não foi assim uma pedra nesse assunto, não colocou uma pedra, não encerrou a discussão, pelo contrário, ela foi a raiz de vários questionamentos que nós vamos ter a partir de agora no STF, com os ministros novos, essas ideias brilhantes do ministro Teori Zavascki serão melhor analisadas no futuro. E é isso, boa semana, bons estudos e até a próxima!